outros deputados, os outros senadores. Aí, quando isso está inserido, significa que até assassina de marido, como aconteceu, vocês se lembram, leva 1 ano para perder o mandato. Mesmo condenada pela justiça. Mesmo condenada pela justiça. E ainda vamos lá. Também estamos em pleno setembro. Não sei se o senhor e a senhora sabem, esse setembro ele é verde e amarelo. Ele é setembro amarelo, que é uma preocupação com as pessoas que têm sofrimento mental e que acabam tendo uma tendência de suicídio. Então é toda uma prevenção da sociedade para evitar o suicídio, que as pessoas tirem a própria vida. E é setembro verde, porque é o mês da doação de órgãos. Então é o mês de setembro verde e amarelo. E, para não esquecer, licitação dos ônibus já. Tomás Pereira, bom dia. Bom dia, Ronaldo Toné, bom dia os ouvintes do Vale Informação. Estão sintonizados na Rádio Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Pessoal aí que está no Facebook, agora que nós conseguimos fazer a conexão com o Facebook, tá, pessoal? Às vezes dá problema aí a internet, não sei se tem alguma coisa a ver com essa chuva interminável aqui em Cachoeira, mas coincidência ou não, Toné, quando o tempo tá ruim assim, gozado, essa tecnologia aqui, ela dá umas travadas engraçadas, mas tudo bem, já está no ar aí a internet para quem quiser nos acompanhar. Nosso WhatsApp, o 20 23 1397. Essa ferramenta de comunicação para você mandar mensagens, elogios, críticas, sugestões de assuntos para abordarmos no programa. Você pode questionar os nossos convidados, enfim, utilize essa ferramenta, o 20 23 1397. Quem estiver fora da área de cobertura de Cachoeira do Sul, acrescenta o DDD 51. O pessoal também aí do radios.com.br e do valefm99.com.br, a turma também dos aplicativos para iOS e Android. Podem então acompanhar as 24 horas da programação da Rádio Vale na palma da sua mão, onde quer que você esteja. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025, estamos na contagem regressiva para a chegada da primavera, o que vai acontecer no dia 22, agora de setembro, às 15 horas e 19 minutos, hora de Brasília. O calendário nos mostra que hoje é o Dia Mundial do Taekwondo, né? Aikendo também, é aquela luta marcial de origem oriental que se espalhou pelo mundo todo. Hoje também é dia do serventuário, que é aquele profissional que trabalha para o governo e não é concursado, não é assalariado, mas ele presta serviços para órgãos governamentais. E celebramos Santa Rosália. Conferindo as manchetes de hoje, o portal O Correio da rede Fã de Comunicação destaca na entrevista como será a revitalização do Complexo Recht, que foi uma entrevista concedida no Conexão 99 com a Dalcira de Oliveira ontem às 6 horas da tarde. Né? O pessoal tem curiosidade de saber o que será feito naquele complexo de engenhos que fica ali, ali é Marechal Floriano, com aquela rua ali, me ajuda, Toné, esqueço o nome daquela rua ali, dos engenhos. Uma é a Marechal Floriano, onde está o IRGA ali, aí faz aquele L, aí aquela rua eu esqueci o nome. Não, nós temos a Isidoro Neves. Isso, que corta ali, que vai chegar na delegacia. Isso, então tá aquela parte ali. Tem uma academia na frente, então todo aquele complexo ali dos engenhos que está há um bom tempo fechado, abandonado,
e a ideia de revitalizar, construir prédios comerciais e residenciais e aproveitar todo aquele espaço ali, deixar mais bonito até para a cidade. No passado, né, Toné, tu que é daqui da terra, se bem me lembro, esses engenhos ali, toda aquela parte, ficava próximo da estação férrea, né, do trem. Então o pessoal, né, quando era na Praça Honorato, né, a estação, então dali o pessoal carregava as mercadorias e já levava para a estação férrea ali para o embarque e desembarque, é isso? Exatamente. A própria Constituição, a construção daquele, vamos dizer, daquela parte industrial de beneficiamento de grãos ali, que não era só arroz, era também trigo, que era beneficiado ali. Dos dois lados da via férrea existiam engenhos, e não só o engenho do Reche, o engenho cachoeirense, que é agora o prédio ocupado pelos mercados da Rede Super, tinha o moinho de trigo do Baquim Levis, né, todo, e ali cruzava o trilho do trem, né, e os trens eles eram carregados diretamente nas indústrias. Ficavam assim, ó, tinha uma plataforma e portões que abriam diretamente para os vagões onde as cargas eram colocadas. Muito bem. Então vamos acompanhar aí, que é bom para a cidade, é o progresso e a revitalização, o Cachoeira do Sul. Como eu digo assim, Cachoeira do Sul, esta é a Cachoeira do Sul que entra no século XXI, né, em contraste com aquela cachoeira que teima em permanecer no século XIX. A Folha de São Paulo destaca: Banco Central decide rejeitar compra do Banco Master pelo estatal Banco de Brasília. Eu não sei por que um banco estatal quer comprar um banco privado. Nós estamos tentando privatizar, diminuir, enxugar a máquina pública e de repente parece que nós vamos na contramão, né? Aí um banco estatal que nem deveria existir mais, que são esses bancos estaduais, quer comprar um banco privado. O Banco Central não aceitou. Alguma coisa de errado tem para o Banco Central dar um parecer desfavorável à compra desse banco. O Estado de São Paulo também destaca a mesma manchete. Bacen veta a venda do Master para o Banco de Brasília. O Globo do Rio: ministros do STF veem ilegalidade em anistia a condenados por tentativa de golpe. Isso aí vão ter que voltar lá na Constituição de 88, tá, pessoal? Vamos ter que ver. E essa anistia que estão propondo não é a mesma anistia do golpe militar de 64, porque aquela anistia que foi feita em 1979, quando o presidente era o Figueiredo, só para lembrar, ela foi uma anistia para ambos os lados, tá? Por isso que não dá para mexer, diferente de outras ditaduras onde pessoas foram presas, foram levadas a julgamento, etc e tal, né? Em outros locais, aqui no Brasil isso não vai acontecer porque a anistia foi ampla, geral e restrita para o lado A e para o lado B. E agora o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui no Brasil não é o lado A nem o lado B. Foi só um grupo que fez o que fez. Então é muito diferente do que aconteceu em 64. Tá? Eu já ouvi o pessoal querer comparar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá, pessoal? Pessoal que gosta de dar muito discurso nas redes sociais, dá uma lida na Constituição. Aliás, eu sempre digo aqui, já falei, o exercício da advocacia, já comentaram comigo, o exercício da advocacia é prerrogativa de advogados, promotores, juristas, etc, etc. Mas o exercício do conhecimento da lei, da Constituição, dos códigos, isso é prerrogativa de qualquer cidadão brasileiro. Tá? Então, quando se discute, o pessoal diz: tu é advogado? Não, eu não sou advogado. Mas também não sou pateta nem idiota. Eu sei ler. Então, é isso que a população brasileira precisa se dar conta. Ler leis, conhecer leis, até para discutir com advogados sobre leis, isso é prerrogativa de qualquer cidadão. Agora, o exercício da advocacia, aí sim, é para quem fez faculdade, tirou o registro na OAB e PT saudações.
O estado de Minas traz na sua manchete assassinato de gari. Entrega a 9 mm, isso aí entre aspas. Por quê? Porque é uma mensagem enviada por indiciado à esposa, que é delegada, e mostra tentativa de que a policial entregasse para a perícia sua arma funcional e não a usada no crime, né, que matou o gari. Então, quer dizer, a polícia interceptou essa mensagem do camarada falando com a esposa para ela entregar outra arma para a perícia, que daí não ia bater a balística, enfim, era uma arma diferente para tentar inocentar o camarada. Tá difícil, né, Tonel? O cara faz o que faz e ainda debocha da lei, debocha da justiça, debocha de todo mundo. 0 Hora traz na sua manchete: defesa de Bolsonaro critica a delação de Cid e nega participação em golpe. O Diário Gaúcho: governo estuda mudar regras do Vale Refeição. Correio do Povo: defesas de Bolsonaro e 3 generais atacam delação de Mauro Cid. Correio Brasilense: Bacen rejeita a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. A Folha de Pernambuco destaca crédito extra de 30 bilhões de reais para empresas. Isso ainda é a questão aí do tarifaço do governo norte-americano. E à tarde de Salvador, na Bahia, motoristas da capital se queixam de abusos em estacionamentos, né? Isso em Salvador. E eu até digo mais, não é só em Salvador. Em Porto Alegre também tem muitos abusos que o pessoal comete, né? Nesses estacionamentos privados, porque até tu tem dificuldade ali no perímetro urbano, perto da prefeitura, do Mercado Público Central de Porto Alegre, de conseguir estacionamento na área azul. Então tu é obrigado a colocar o teu carro nos estacionamentos privados e aí eles cobram. Enfim, é o mundo capitalista, eles cobram o que eles quiserem, ninguém pode gerenciar, mas que acontece abusos, acontece. Daqui a pouco é muito caro. Eu me lembro lá em Porto Alegre, Tony, muitas vezes para ir para o centro era mais barato e confortável, pegar um lotação, né? Que é confortável, enfim, ir e vir ao centro de lotação porque era mais barato do que ir de carro. Porque só o que tu pagava de estacionamento não compensava. Olha, tu pagava a ida e vinda de lotação, tu ia e vinha confortavelmente. É só as coisas da cidade grande. Já mandamos aqui um abraço para Cleone Pereira, Andreinha Silva, Eurico Silva, tá lá em Floripa, 18 graus, tá nublado lá em Florianópolis. O Roberto Bastos, Dudu Silva, vamos ver onde é que tu é, Dudu Silva. Tá chegando aqui um novo ouvinte aqui. Ele é aqui não diz aqui de onde é que ele é. Ele pergunta como é que estão a chuva nas redondezas de Cachoeira. Acho que ele é de Venão Soares, tá? Ele é de Venão Soares, a Laureci Luz e o Patrick Santos. Então passa pro Dudu Silva, como é que tá o tempo aqui? Tá chovendo e chovendo muito, né, Tony? Desde ontem. Sim, está chovendo muito, inclusive nós temos essas informações mais detalhadas. Nós, nas últimas 24 horas, pelas estações que a gente está acessando aqui, e que nos foram repassadas pela professora Zanandra Boff de Oliveira, da UFSM. Então, em Cachoeira do Sul, nós temos uma estação ali no Bosque, por exemplo, essa ali que é chamada de estação Cimagro RS 022, Casa Azul do Bosque. Nós tivemos 48 milímetros nas últimas 24 horas. E no mês atingimos 90 milímetros. Isso está mudando minuto a minuto, né? Com as chuvas intensas que nós temos aqui, está sempre ampliando isso. E na outra estação, e a propósito lá, a temperatura agora é de 15 graus e 8 décimos, nesse momento ali no Bosque. Aqui nós ainda estamos com a mediana de 17 graus no perímetro urbano de Cachoeira do Sul. Que diz mais aqui? E a outra estação, que provavelmente é mais para o sul, aqui é a estação Santo André,
já teve 46,7 milímetros nas últimas 24 horas de chuva e já no mês, então desde o dia 1º, 81 milímetros chovidos na região mais sul do município de Cachoeira. Na estação meteorológica da UFSM, que então mede a questão urbana, né, que fica ali no Passo da Areia, bem próximo, relativamente próximo do centro da cidade, na direção à Ferreira, nós já tivemos uma chuva no mês de 63,4 milímetros. Esses são os dados que eu posso passar para todos, e especialmente para o ouvinte aí de Venâncio Aires. Vejam que a gente, diferentes medições de temperatura são chamados, como os meteorologistas explicam, os microclimas, né? Porque tem alguns fatores, como, por exemplo, se tu está numa área que tem mais prédios, mais construções, uma área mais aberta, etc., tu vai ter uma diferença até 1, 2, 3 graus, ou pouca coisa, enfim. O nosso termômetro aqui, que está localizado na esquina da rua 15 de novembro com Andrade Neves, bem no centro de Cachoeira do Sul, o termômetro marca 17,8 agora nesse momento. Então são as regiões, conforme onde está o termômetro, é o chamado microclima. Tá certo. São 7h25, fiz um contato com o secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, o Miúdo, e perguntei exatamente onde era essa ponte que foi interditada ontem, ponte sobre o rio Iruí. Ele disse que é na parte leste do município, justamente na fronteira com o município de Rio Pardo. Então, fica para o leste, e essa ponte não vai ser reconstruída, porque ela é uma das que devem ser feitas de concreto. Quer dizer, que há verbas e licitação, né, só estão vencendo a burocracia para a construção de ponte de concreto no local desta que foi de novo afetada pelas chuvas das últimas 48 horas, vamos colocar assim. Esse é um dos problemas que o nosso ouvinte, o Gastão Aertes, muitas vezes nos comenta aqui, que são exatamente essas questões das pontes no interior. O Gastão que transita muito com caminhão pelo interior de Cachoeira do Sul, então passa por essas pontes e, como ele, acaba se tornando meio que uma voz ativa, embora sabemos que a maior parte das pessoas, né, também comentam, falam, e aguarda-se já há algum tempo que, de fato, as autoridades públicas olhem e providenciem uma forma de resolver esse problema que atinge vários pontos aí, seja do lado sul, do lado norte de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque esses caminhões, eles trazem a produção, né, a produção do interior, para chegar aqui na cidade, para chegar nos engenhos, para chegar até nas principais rodovias aqui, a 153, ou a acessar a 290, ou a RS 237, enfim, tudo isso depende. Esse escoamento da produção do interior de Cachoeira depende da qualidade das estradas vicinais, que são mais de 3.000 quilômetros de estradas vicinais no município de Cachoeira do Sul, e da qualidade da situação em que essas pontes se encontram, que muitas vezes estão se tornando intransitáveis, né? E quando chove demais, esses arroios que tem por aí acabam subindo. Não dá, desde ontem, o que tem chovido aí, nós estamos chegando a uma média altíssima, né? Pluviométrica altíssima. E aí avança por cima da cabeceira das pontes e não dá. Agora, 7h28, vamos aos patrocinadores e já voltamos. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso.
mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. Vem pra quarta e quinta do feirão Tischler. Massa para pastel romena DL ou DG 500 gramas, 8,69 no clube, 6,99. Extrato de tomate Fugini 300 gramas, 3,39 no clube, 2,29. Cerveja Amistel 473 ml, 4,49 no clube, 3,99. Moranguinho bandeja unidade ou mamão Formosa quilo, 5,99 no clube, 4,97. Aproveite! Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1. Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h30. Conforme já anunciado, nós vamos fazer um contato agora com a secretária da Fazenda de Cachoeira do Sul, secretária Rita Garski, que fala conosco por Meet, ou seja, por teleconferência, também porque com essa chuva, vamos combinar, temos que facilitar a vida de todo mundo. Quem não precisa ou tem alternativas para evitar um deslocamento é a melhor coisa a fazer. Secretária Rita Garski, bom dia. Bom dia, Toné, bom dia, ouvintes. Realmente tá difícil, a gente já com dor de garganta ter que pisotear a chuva aí, tá complicado. Mas lhe agradecemos a disponibilidade, desejamos melhor aí para superar essas condições, mas o nosso contato, que fazemos eventualmente, é sempre para falar desse assunto árido, que são finanças públicas, que são números, que a maioria das pessoas foge, né? Mas que, no seu caso, tem que enfrentar todos os dias, que é os ingressos de recursos e as despesas que não param de entrar todo dia e que precisam ser saldadas para evitar problemas, né, de restos a pagar, etc. Como é que foram os primeiros 7 meses em termos de arrecadação e pagamento de despesas, secretário? Bom, tá dentro digamos assim, do que estava previsto. Até nós já tínhamos um orçamento com 66 milhões de déficit previsto e olhando os números agora do mês 7, né, em que a gente já realizou 271 milhões, se a gente fizer uma projeção para o final do ano, nós iríamos a 465 milhões por aí. E a previsão era 493, então nós temos uma diferença ali de que 48 milhões, 493 menos 465. 38. 38. Então aí nós temos, a gente consegue, a gente vê que não vai ser tão alta assim a defasagem, porque tem algumas coisas que estão acontecendo. Nós estamos conseguindo trabalhar bastante com alguns recursos que ainda estavam parados da enchente nas diversas áreas, saúde, na STARS, inclusive na parte da defesa civil, né? Então a gente está conseguindo trabalhar com esses recursos, mas também a gente está vendo assim que aquele ingresso normal de receita, a receita que não é extra, ela está praticamente ela é menor que o ano passado. O ano passado houve ingressos até o mês de julho, 5 milhões a mais do que já ocorreu esse ano. Então a gente vê que a gente está num processo de ingresso de receitas praticamente igual ou menor, e assim, a nossa maior despesa, que foi a folha de pagamento, a gente deu um aumento de quase 5%. Então por isso que na época, inclusive quando a gente foi criticado, por que não dá mais? Porque a gente sabe, a gente entende que a coisa não ia ser tão equilibrada que a gente pudesse depois fazer frente a essa despesa, que é uma despesa grande, que a gente
tem o compromisso de tentar manter em dia e que é o que alimenta os nossos servidores e a nossa cidade. É um dinheiro que a gente, todo mês, é gasto dentro da cidade, né? Mas também não adianta a gente assumir um compromisso que não tem como cumprir, né? Secretária Rita, em relação a esse segundo semestre, vamos dizer assim, né, embora já tenhamos o primeiro mês do segundo Sim. semestre em julho, há uma perspectiva de melhora de arrecadação ou o Brasil como um todo, e a nossa região não seria diferente, está num processo de diminuição da atividade econômica? A gente vê assim que os impactos esses das exportações, apesar de que pro movimento local ele não é significativo para aquilo que a gente exporta dentro do município, mas, por exemplo, o FPM e o ICM, que são as nossas maiores receitas, elas não dependem de Cachoeira do Sul, elas dependem da movimentação que existe no estado e no país. Eles são arrecadados em cima da movimentação financeira do Estado e do país. Nós temos um percentual sobre esse valor que é movimentado. Então, o que reflete lá nas madeireiras de Mato Grosso, de um jeito ou de outro, acaba refletindo aqui também. Por quê? Porque são recursos que não ocorrem dentro da economia e aí não tem o imposto repassado naquelas parcelas previstas para os municípios, né? Então, sim, isso vai implicar todos, não é diretamente o município pela exportação que existe no município, que ela, digamos assim, é baixa para os Estados Unidos, digamos, mas como os nossos repasses, só 25, 22% é do nosso esforço local, das nossas taxas, dos nossos impostos locais, o resto depende da economia do país. Então, afeta com certeza. Então, as previsões que a gente tem é que até o final do ano as coisas não vão melhorar, né? Não tem nada de melhora em cima daquilo que já estava projetado e que já tinha essa defasagem grande de 66 milhões. Então, a gente tem apertado o cinto, a gente tem buscado fazer aquilo que a gente alcança de pagar depois, mas assim, existe muito mais necessidade do que recurso que entra, o que é normal na administração pública, né? Então a gente tem uma ginástica grande ali para fazer e tentar chegar ao final do ano com o menor valor possível em restos a pagar. Secretária Rita, e a questão, então, já que foi mencionado, das receitas próprias, basicamente aí IPTU, ISS e ITBI. Como é que nós estamos em 2025? Nós estamos assim com mais o mesmo nível de 2024, um pouquinho acima, mas pouca coisa acima de 2024. Então, também reflete uma retração aí, sim, no mercado local, né? Nos ajustes locais. O ITBI um pouquinho acima, mas a parte de ISS não é exatamente um crescimento, tá estável, digamos assim. A gente espera, assim, a gente está com projetos de lei ali, um que foi agora da liberdade econômica, mais alguns outros que a gente está trabalhando, e a gente espera que em 2026 a gente consiga alavancar negócios novos na cidade, que a gente possa prever um crescimento da cidade. É isso que nós precisamos de crescimento, nós precisamos de investimentos e de novos empregos, de novos negócios que fomentem a economia local, tanto na parte dos nossos tributos locais, mas como o Estado como um todo que se beneficia disso. Então, nós temos esses grandes cases aí, que é a Cargill, a Todesmad, a Escrio, são empresas fortes e exportadoras, né? Isso é importante. E que é a parte do agronegócio ali que tá bem encaminhado, digamos assim, mas elas têm projetos de crescimento. Claro que depende da agricultura, no caso da soja, muito impactada pelo clima, e tem o nosso gargalo, que eu entendo que é a nossa ligação com o resto do estado. E aí vamos ter o problema da ponte, que vai ficar 6 meses parada, e isso vai nos causar, com certeza, algum transtorno de movimentação de recursos econômicos dentro da cidade. Só para esclarecer, para quem não é afeito a números, ou não gosta, na verdade o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço, ele mede a atividade econômica do município, é um bom indicador, enquanto que o IPTU é uma coisa estável, né? Porque Sim. fala sobre os imóveis que existem, não se multiplicam os imóveis, salvo aí algum loteamento, alguma coisa que tenha surgido nos últimos 24 meses e tal, que possa ajudar um pouquinho a crescer isso. Mas, em termos gerais, ele
ele tem um aumento vegetativo pela inflação. E o ITBI são negócios imobiliários, né? Quer dizer, eles podem acontecer ou não conforme a disponibilidade e a vontade das pessoas de fazer trocas, né? De comprar ou vender seus imóveis. Então, o ISS, me parece, secretário, seria o maior indicador. Se ele cai, é porque a atividade econômica está caindo. O ISS, assim, em termos de arrecadação local, e outro que a gente mede é o ICM, que as empresas locais geram. Apesar de não gerar o imposto diretamente, ele influi na distribuição futura do imposto, e se ele diminuir bastante é porque a atividade econômica do município decai. E essa preocupação nossa com essa ligação de Cachoeira do Sul com o resto do Brasil, do mundo ali, com essas condições que a gente tem, de ponte, de estradas, que a gente entende que vai trazer algum prejuízo, com certeza, né? Não tem como a gente se escapar disso. A gente espera que depois dessa parada obrigatória, digamos assim, a gente consiga retomar com mais qualidade, porque não vai mais ter esse gargalo ali que nos está estrangulando o município já que mais de 4, 5 anos, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que olhar lá para frente e dizer, não, vamos parar, mas depois a coisa vai andar, porque aí não vamos ter mais esse gargalo de vai e vem, de perigo de interdição, esse tipo de coisa. Então é um momento de depois retomar isso, né? Secretária Rita, uma preocupação sempre das administrações municipais é cumprir os mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. Como é que nós estamos em relação a isso? Estamos bem, porque nós estamos investindo o mínimo, na verdade, além do mínimo, né? Existem muitas necessidades, tanto na educação e saúde, que os repasses que vêm do governo federal, eles não acontecem. Então, prestadores de serviço, tanto hospital, como exames, como mamografia, agora há pouco, a gente está complementando a tabela SUS, porque simplesmente o governo federal, a tabela SUS, ela está congelada, sei lá, nem sei quanto tempo que está congelada aqui, e assim o serviço dos prestadores, ele está impactado por isso, e a gente negociou e conseguiu manter os mesmos fornecedores, mas tendo que alcançar com algum recurso de ASPES, no caso, ali, para fazer o atendimento. A mesma coisa na parte da educação. Só o Fundeb não paga todas as despesas que a gente tem. O Fundeb não paga os professores em sala de aula. A gente tem que alcançar recursos do MDE. O Fundeb não paga transporte escolar. Então, a gente tem que... Poderia pagar, mas não paga, porque a gente só não consegue pagar nem os professores em sala de aula. Então, a gente alcança recursos do MDE para merenda, para pagar funcionários, para todos o resto, para merenda escolar, para transporte, para tudo tem parte do MDE. Então, a gente está com valores, assim, por exemplo, a educação seria 25, nós já estamos com 30 e 18. E a gente sabe que no segundo semestre esse índice sempre vai aumentar. O mínimo é 25 e nós estamos superando 30% atualmente. Sim, para ser 25%, nós estamos 30%. E na educação e na saúde, que seria 15%, nós também já passamos desse valor. E a gente sempre tem, historicamente, que a partir no segundo semestre, no fechamento de agosto e depois dali em diante, esse valor ele tende a aumentar, porque existe muitos processos de compras, de licitações em andamento que eles efetivamente ocorrem o pagamento ou a liquidação no segundo semestre, que é o que conta para fins de cálculo de índice, que é a liquidação das despesas, ou seja, assumimos que essa despesa é nossa, o produto foi entregue e a gente vai pagar. Então, muitas licitações e compras estão em andamento e elas vão se efetivar nesse período. Então, esses índices tendem a aumentar. Secretária Rita Garski, para finalizar o nosso encontro aqui, eu tenho que perguntar, o Tomás quer fazer uma pergunta? Então mas eu vou fugir um pouquinho das questões municipais. Bom dia, secretária Rita. Já se falou no Brasil a possibilidade de inverter a pirâmide tributária. Hoje nós sabemos que a maior parte dos tributos vão para a União,
a metade fica no Estado e os municípios, os 5.570 municípios brasileiros, ficam com a menor fatia. A inversão da pirâmide seria que os municípios ficassem com a maior fatia, a União com a menor fatia e os estados, e não mudaria muito. O que a senhora acha disso? Me perguntam onde é que eu assino, porque eu assino embaixo disso aí. Parece que a coisa passa por duas casas que a gente conhece bem lá, uma tal de Câmara dos Deputados e um tal de Senado Federal, secretário. Existe uma mudança no Código Tributário que é uma incógnita, né? A gente tem trabalhado em cursos, a gente tem lido bastante material, a CNM divulga semanalmente boletins, vídeos, chama técnicos, mas a reforma tributária, ela ainda é, assim, um bicho de sete cabeças. Bom, nós já conversamos... E ela vai acontecer, vai acontecer a partir do ano que vem. Nós então, nós temos já entrevistamos aqui no programa especialistas, porque vai haver mexida nas empresas como ano que vem, e uma das coisas que eu já comentei, já alertei, os microempreendedores individuais, a maior parte nem sabe, mas o Estado já gerou até uma inscrição estadual para os microempreendedores individuais. A alegação de que ainda não vão cobrar ICMS. Mas, olha, quem é MEI, dá uma olhada lá na Cefaz, no site da Secretaria Estadual da Fazenda, que provavelmente já deve ter o seu registro. Não, as mudanças que vêm aí são grandes e assim, a gente não tem como prever, vocês colocaram no orçamento o impacto do novo Código Tributário, mas qual impacto? Não se sabe, tem muita pouca informação sobre isso e assim, a gente está fazendo um movimento para aderir à nota fiscal nacional, mas existe muita incógnita. Se você olhar o Rio Grande do Sul, hoje só a Prefeitura de Porto Alegre é que tem efetivamente a nota fiscal nacional de serviços pelo Portal Nacional. Então, dos quase 500 municípios, claro que é o maior, que tem uma estrutura, que tem todo um aparato diferente, está aderindo. Os outros municípios estão todos engatilhando, pretendem fazer, mas não estão conseguindo fazer. É um tema difícil de ser tratado, né? Então, existe uma série de incógnitas de como vai ser o futuro dos municípios com a reforma tributária. Vai ter o IBS, vai ter o CBS, mas exatamente o que é o que, como vai ficar? Vai ficar um tempo os dois andando junto? Como vai ser isso? Esse dinheiro vem direto para cá? Eu vi você falando quando eu estava vindo para cá, de que vai cair lá no Nacional e vem para cá. Lá os técnicos dizem que é diferente. Não, o que é do município já cai numa conta do município. Mas assim, tem que ver para crer. São Tomé está pegando, sabe? Secretária Rita, por gentileza, e como último questionamento para a nossa conversa de hoje, como é que ficou aquela questão do furto do caixa eletrônico, quais as providências que eventualmente foram tomadas para evitar um acontecimento como aquele do final de semana? Bom, o que a gente constatou é que é uma quadrilha, assim, digamos, especializada no assunto, né? Então, eles não fizeram vandalismo, não mexeram em nenhuma sala, não mexeram em nenhum computador, absolutamente nada. Eles entraram, fizeram o tal do serviço que eles se propuseram a fazer, que é abrir o caixa do Santander e mais nada. Então, eu acredito que com esse tipo de quadrilha, digamos assim, dessa gente especializada, não vai ser câmara, não vai ser alarme, não vai ser tranca que vai impedir esse tipo de assalto, né? Mas claro, a gente tem um sistema de monitoramento aqui de alarme que ele tocou, que foi acionado, que teve a vistoria da empresa. Câmara poderia ter ajudado? Até pode, porque pode dar no primeiro momento, mas os caras, por exemplo, o alarme, eles desligaram depois dos alarmes, eles cortaram os fios, tocou o alarme, aí a empresa veio ver, estava tudo fechado, tudo apagado, não tem nada dentro, tá, vamos embora, fazer o quê? Ainda era uma noite que estava chovendo, que estava caindo luz, e aí eles... Pode ser 1000 coisas, né? Um morcego andando aqui dentro, que ele tem, né? E aí simplesmente eles não têm como entrar, eles não têm também por que entrar numa residência que tem um alarme, eles olham a parte externa, né? E diferente de uma residência que poderiam acionar o morador para ver se tem alguma coisa errada, aqui a gente não tem internamente gente.
colocar um guarda 24 horas aqui dentro, ou só de noite, é um custo alto e também não sei se, no caso, para esse tipo de assalto, não bota até a vida dele em risco, né? Então, Eu já é ouvi, bastante complicado isso. secretária Rita, eu já ouvi de especialistas na área de segurança que é melhor ter o monitoramento eletrônico e não ter pessoas no local. Porque o Eu concordo enfrentamento contigo. com criminosos geralmente dá uma tragédia. Exatamente. Então, colocar uma empresa armada aqui dentro é um custo muito elevado, né? Uma vigilância que nem tem em banco, por exemplo, assim, ela encarece bastante. Colocar um nosso servidor aqui dentro, que o cara bater o pé, o cara vai fugir, tomara que consiga fugir, ela é ineficiente. Então, a gente tem aquela segurança que a gente pode aprimorar, com certeza, para o dia a dia, pro carinha, o vagabundo, aquele que quer vir aqui, pegar um computador, pegar um telefone, fazer um vandalismo. Mas para esse tipo de quadrilha, se os caras entram em banco, o que eles não vão fazer aqui? Eu acho assim que a gente não tem que ter isso como um objetivo de impedir esse tipo de coisa, porque nós não vamos conseguir. Nós temos que fazer a segurança normal que a gente faz nos prédios da prefeitura, que a gente tem alarme, tem segurança essa de alarme que vem, que verifica, que controla. É por aí o caminho. Muito bem, secretária Rita Garski. Muito obrigado pela gentileza aí da entrevista. Ok, tchau. Ok, tchau. 7h50, vamos aos patrocinadores. Temos 17 graus de temperatura e a chuva continua. Todos ligados aqui. Vale FM. Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. 20 de setembro não é apenas história. É herança viva que atravessa o tempo. De geração em geração, a chama farroupilha se mantém acesa, lembrando que o Rio Grande do Sul é coragem, resistência e orgulho. Rio Grande do Sul, teu legado é eterno e teu futuro ainda maior. Uma homenagem da Sicredi Gerações para todos os gaúchos. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h53. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho aqui com a Rádio Vale, a rádio para toda a família. Lembrando que estamos aqui em nome de Seletro, que há 55 anos leva energia aos seus associados. Supermercados Tischler, com as melhores ofertas. Hoje destaco 2, pão francês Tischler por R$ 5,90 o quilo. Isso aqui é
50% de desconto, né, sobre o preço normal. E a carne moída de segunda resfriada por R$ 27,90 o quilo. Também a campanha comprou, juntou, trocou. E novo aplicativo para transporte de passageiros, Ubra, baixa o aplicativo, promoção de abertura, de lançamento nesse primeiro, segundo mês de implantação do aplicativo de transporte de passageiros Ubra, é o cartão de fidelidade, a cada 10 corridas, a 10ª é grátis. A notícia, na verdade, remonta à terça-feira. Ela foi publicizada ontem, nós não chegamos a falar sobre ela no programa, eu vou falar hoje, quinta-feira. Os políticos condenados à inelegibilidade pela lei da ficha limpa, que basicamente trata da improbidade administrativa, quer dizer, alguém que administrou a coisa pública com interesse particular, ou com descuido, ou fora do que a legislação permitia. Então, esses políticos ficam proibidos de disputar eleições por, no máximo, 8 anos, a contar da condenação. É o que define o projeto de lei que foi aprovado na terça-feira pelo Senado por 50 votos a 24. Então, aqui, primeira referência que eu faço. 24 senadores disseram não à alteração da lei da ficha limpa, que existe desde 2010. Então, ela está em vigor há 15 anos. Essa principal alteração, que é o que estou destacando aqui, significa o seguinte: alguém foi prefeito da sua cidade. Aí surge uma acusação, uma investigação do Ministério Público, seja o que for, e um processo se desenrola, certo? E ele, nesse meio tempo, deixa a prefeitura, 4 anos depois ele concorre de novo, se elege, e depois de eleito e assumido o cargo novamente, aquele primeiro processo da sua primeira administração, que levou 8 anos para ser julgado, 6 anos para ser julgado, sei lá, o condena por improbidade administrativa, e a lei da ficha limpa decreta 8 anos de inelegibilidade. Como ele está exercendo o mandato e assumiu esse mandato antes dessa condenação, ele tem o direito, vamos chamar adquirido, de terminar esse mandato. Então ele fica lá, vamos dizer, 4 anos, termina mais um mandato, né? E pela lei da ficha limpa que existia, né? o existente atual, porque essa alteração precisa ser chancelada pelo presidente, ou não, né? Pode ser que o presidente não assine essa modificação que o Senado aprovou. Então, por essa lei atual, quando ele sair da prefeitura, nesse seu segundo mandato, vamos dizer, começará a contar os 8 anos. Então, ele passará 2 eleições sem poder concorrer. Pela mudança feita pelo Senado, e tinha sido feito pela Câmara antes, não, vale da condenação. Então, ele fica esses 4 anos como prefeito e, consequentemente, ele já cumpriu 4 anos de inelegibilidade. Então, só faltam mais 4 para ele cumprir. Ou seja, um jeitinho brasileiro, uma facilidade, uma tentativa de beneficiar os políticos, é óbvio, né? Eu suspeito, lamento que isso tenha acontecido, porque isso aí não é pedagógico, isso aí estimula, né, alguém que faça alguma improbidade administrativa a dizer, bom, mas aí qualquer coisa, né, a possibilidade de eu ficar impedido de concorrer é menor. Mas eu espero, sinceramente, e até imagino que aconteça, que o presidente Lula não sancione essa alteração, essa nova lei, essa alteração, e deixe para os senadores, no caso, agarrarem o abacaxi, porque ficará escancarado para a população brasileira que eles legislaram em causa própria. Qual é a causa? A causa daqueles que têm a política como profissão, ou como principal função, né? Porque tem alguns que enriquecem com a política, não sei como, porque os salários de políticos brasileiros, embora sejam altos em relação à média salarial brasileira, que é uma miséria, né, no povo brasileiro. Lembrar aí que a média, 70% da população do Brasil ganha menos de 2 salários mínimos, ou em torno de 2 salários mínimos, só para ter uma ideia. Então, o político ganha mais. Porém,
o que eles ganham não é para ficar rico. Não dá para comprar iate, casa em Paris, não dá para virar grande criador de gado. Não tem jeito. Dá para sustentar e talvez sobre um pouquinho ali para algum patrimônio, se o sujeito for econômico. Porque se ele for gastador e tal, e do tamanho da família, não sobra nada. Depois ele tem que se virar, se deixar o cargo público, como é que ele vai viver e de onde é que ele vai tirar a renda. Mas alguns, né? E de vez em quando a gente descobre por que eles enriqueceram, né? Se locupletaram com emendas parlamentares, deles próprios, que mandam para um lugar, só que a verba não é aplicada, eles recebem uma parte desse dinheiro de volta. Isso são dezenas de denúncias, né, sobre isso. Todo dia, ontem afastaram o governador do Tocantins e prenderam um deputado no Rio de Janeiro. Aí eu faço o link da lei de probidade administrativa com a prisão que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, de um deputado que tem o apelido de TH Joias. Esse deputado é do MDB, dá o partido, né? É do MDB, e esse deputado, ele era nada mais, nada menos, segundo as investigações autorizadas pela polícia, um representante do Comando Vermelho. Todo mundo ouviu falar, Comando Vermelho, PCC e tal. São essas organizações criminosas, né? Então, ele se elegeu como membro do Comando Vermelho para atuar, e ele é apontado lá por enriquecimento ilícito, que era conseguido. Onde é que ele conseguiu o dinheiro? Não era com verba pública. Tem que ser justo com o TH Joias, deputado estadual do Rio de Janeiro. Não era com dinheiro público. Era com venda de armas e com venda de drogas. Só que ele, na posição de deputado, né, tinha mais facilidade de atuar, e além das tais de algumas imunidades, mas não para cometer crime comum como esse aqui. Ele não tem. Então fica aí registrado, né, essa movimentação da polícia carioca, porque no Rio de Janeiro, o senhor, a senhora não tem obrigação se não conhece o Rio de Janeiro. E se conhece, se nós temos algum ouvinte do Rio de Janeiro, ou algum ouvinte de Cachoeira que conhece o Rio de Janeiro, que é de lá, meu respeito, minha consideração pelo Estado. É um lugar maravilhoso. A história do Brasil está vinculada com o Rio de Janeiro. Quem vai no Rio de Janeiro se encanta realmente. Qualquer pessoa do mundo, não é brasileiro só, se encanta. É uma maravilha. Mas, infelizmente, assim como em outras partes do país, nós temos lá organizações criminosas que maculam um pouco essa imagem do Rio de Janeiro. Certo? Bom, feita essa ressalva para não generalizar, né, eu preciso dizer que nas inúmeras vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, entrevistando os motoristas de táxis, que são muito bem informados, né, esse pessoal que trabalha aí com motorista de táxi, de aplicativo, etc., eles lidam com muita gente, eles têm muita informação. Sempre ouvi lá que a política no Rio de Janeiro estava associada ao crime, não necessariamente à droga, às armas, mas estava associada, por exemplo, a quadrilhas que exploravam transporte de vans irregulares, empresas de ônibus, etc., etc., e que lá no Rio de Janeiro, essas pessoas com quem eu conversei diziam assim, a gente só fica escolhendo o que rouba menos. Que triste isso, né? Você tem que ouvir de um cidadão que ele já não acredita mais nos políticos a ponto de colocar todo mundo no mesmo balaio, na mesma vala comum. Para os cariocas, né, os políticos em geral, com as honrosas exceções, que estão lá na Assembleia, que estão no palácio lá que governa o Estado, né, ou a Prefeitura, são todos corruptos. É o que eles dizem, Tomás. Pois é, essa questão toda que se levanta, há muito tempo eu bato nessa tecla que é preciso acabar com a imunidade parlamentar em todos os seus níveis, inclusive na figura do presidente da República. Um país que se diz democrático, que todos enchem a boca para falar a palavra democracia, eu sou democrático, olha,
Um país que nós temos liberdade de pensamento e de expressão, liberdade de pensamento e expressão com educação e respeito, não com ofensas pessoais, não precisa de imunidade parlamentar. Porque qualquer pessoa, se tu quiser ir ali na Praça Honorato fazer um discurso, pode fazer, não tem problema nenhum. Leva ali um microfone e faz um discurso, desde que você não faça nenhuma apologia criminosa, não incite violência gratuita, vamos quebrar, vamos arrombar, vamos destruir, vamos isso, vamos aquilo. Se você não fizer apologia que caracteriza crime, né, se você fizer críticas educadas, usar palavras educadas, corre o risco de você reunir uma grande plateia ali na Praça Honorato e fazer um amplo discurso ser aplaudido, né, na defesa das tuas ideias. Então, a imunidade parlamentar, para que um instrumento? Um instrumento que foi criado lá na Inglaterra, lá no século XIX, adotado aqui no Brasil. Para que um instrumento se um país que vive uma liberdade de pensamento e de expressão? Por que que os pares de um Congresso Nacional precisa dar o crivo se a polícia pode ou não pode investigar e pode ou não pode prender um parlamentar? Não, só um pouquinho. Um parlamentar, um deputado, senador, tem que ser honesto, tem que ter vergonha na cara. Se foi eleito para representar o povo, o mínimo que se espera é vergonha na cara e seriedade no trato da coisa pública. Então, por que ele precisa se esconder debaixo da saia da imunidade parlamentar? O parlamentar que se esconde embaixo da saia da imunidade parlamentar não tem vergonha na cara e provavelmente está fazendo coisa que não deve. Por isso que ele se esconde embaixo da saia. Aí quando chega lá, não me toca, não faz, porque eu tenho imunidade parlamentar, a mesa diretora da Câmara precisa autorizar investigação, prisão e tudo mais. Só um pouquinho, cara pálido. Tu tá lá para fazer sacanagem ou tu tá lá para agir de cara lavada, limpa? Isso é um instrumento que tem que acabar. Essa movimentação que o Congresso está fazendo com a lei da ficha limpa, o Toné colocou bem. De novo estão legislando em causa própria. De novo estão dando um jeito de manter panos quentes em cima. E quando o bicho pegar, os caras que estão lá para fazer sacanagem, de novo vão correr para baixo da saia da imunidade parlamentar. Não, a mesa diretora da Câmara tem que aprovar isso. Então, quer dizer, vamos mudar não mudando nada. Na prática é isso que vai acontecer. Nós vamos mudar não mudando nada. Tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. A manifestação aqui de ouvinte, Antônio Carlos Pinto, ele mandou um vídeo para nós aqui da rua Jacinto Godoy Gomes, no bairro Marina. Esse vídeo aqui mostra a água na pista, na rua, que, aliás, de passagem, já é uma rua de chão batido, né? Não tem nem pedra pavimentada. E toda vez que chove, o Antônio Carlos diz que a água transborda, porque não há vazão, né? Transborda e aí entra no leito da rua, já invadindo, inclusive, os pátios, né, das casas que estão localizadas na Jacinto Godoy Gomes, no bairro Marina. Obrigado pela manifestação, Antônio Carlos. A ANEC da Ubra também aqui mandando um abraço para nós, está na nossa sintonia. E quem entrou aqui também, a Laurici Luz e a Viviane de Freitas. Viviane, eu vou pedir aqui, tá? Você está mandando umas mensagens aqui para nós. Eu vou te pedir que depois tu mande pelo WhatsApp o 2023-1397, o teu telefone de contato, que a produção vai entrar em contato contigo para obter mais informações, tá, Viviane? 2023-1397, tu manda o teu telefone aqui que nós vamos fazer um contato contigo. 8h08, vamos aos patrocinadores, já voltamos.
trás das conquistas dos brasileiros, há um alimento nutritivo que nasce da nossa terra. É aqui, no Rio Grande do Sul, que produzimos mais de 70% do arroz do Brasil. Um orgulho que vai do campo à mesa de milhões de pessoas, fornecendo a energia que a nossa gente precisa. Coloque arroz no prato, porque o arroz é a energia que une o Brasil. Uma campanha do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, e Governo do Rio Grande do Sul. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis, sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito para você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. A Vale FM 99.1 conecta você com as principais notícias do dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, Conexão 99. A apresentação da Alcira de Oliveira. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1 Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Oito horas 11 minutos agora, obrigado pela sua audiência nesse programa da Seletro. Supermercados Tischler, que é multimunicipal, agora tem 2 unidades em Santa Cruz e outra unidade em Vera Cruz, e ainda o aplicativo Ubra, que atende você com rapidez, segurança e que tem o cartão de fidelidade a cada 10 corridas, a 10ª é grátis, baixe o aplicativo. Bom, a nossa entrevista agora é com 2 pessoas que nós não conhecemos ainda presencialmente, estão falando conosco por teleconferência. As professoras de Linguagem Brasileira de Sinais, Libras, Elisandra de Vargas da Silva e Juliane Junqueira da Silva, que foram contratadas pela Câmara Municipal de Cachoeira do Sul para fazerem a tradução da sessão, daquilo que se diz na sessão, através da Libras. Elisandra, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vinda aqui na Rádio Vale e seja bem-vinda à Cachoeira do Sul, né? Tu és de Santa Cruz? Sim, eu que agradeço. E Juliane está nos ouvindo também? Estou sim, bom dia a todos vocês, ouvintes da rádio. Muito obrigado. Como é que foi essa contratação? O que vocês vão fazer nas sessões da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul? Começando pela Elisandra, tá dando a palavra. Tá bom. Então, já faz, acho que mais de um ano que a gente tem conversado com a Câmara de Vereadores, né? Eles nos procuraram para colocar acessibilidade na Câmara, né? Mas devido, né, aos trâmites, né, que precisam ser feitos, isso muitas vezes demora, né? Então, agora com o Fórum de Inclusão e Acessibilidade, isso se tornou possível, né? E finalmente, então, a gente conseguiu fazer isso, né? De colocar interpretação de Libras lá na sessão, né? Muito bem. Juliane, a Libras é a linguagem brasileira de sinais e é uma linguagem oficial, não é? Sim, é uma língua oficial, tem uma lei desde 2002, né? Uma lei brasileira,
né, que foi oficializada no ano de 2002. Então, é uma língua oficial do Brasil. É a segunda língua do Brasil, né? É a língua brasileira de sinais. Basicamente, Juliane, isso é para que os deficientes auditivos possam entender plenamente aquilo que está acontecendo. Mas a Libras ela não obedece à mesma métrica, vamos dizer assim, ou a maneira de construção fraseal da nossa língua falada, né? Não, ela não é igual à língua portuguesa. Ela tem a sua construção própria, né? Ela tem a regra dela própria, a construção da língua de sinais não tem nada a ver com a língua portuguesa. É uma língua totalmente de estrutura diferente da língua portuguesa. Não segue a mesma regra da língua portuguesa. Ela é simbólica e também silábica, né? Ela usa duas maneiras de... Ela é uma língua visual, né? Gestual visual, a língua de sinais. Sim. Bom dia, a Juliane, e bom dia, Elisandra. Eu sou o Tomás, e vocês veem pela câmera o Ronaldo Toné. Eu fico atrás aqui operando a mesa da emissora e os computadores, tá? E me diga uma coisa, a importância, né, da inclusão de Libras, nós já vimos, eu acho que no Congresso Nacional, acho que já tem transmissões ao vivo em alguns lugares com Libras. E esse trabalho que vocês vão fazer também na transmissão, porque vocês vão estar ali no plenário, quem estiver ali pode acompanhar, mas a imagem que é captada no Facebook da Câmara vai ao ar com vocês fazendo a tradução simultânea. E a importância disso, Juliane e Elisandra, né, a inclusão social que tanto nós precisamos, né? Muito, 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 muito. Ela garante essa igualdade, né? Essa harmonia para todas as pessoas, né? Trazendo essa condição e dando essa oportunidade de todos terem o mesmo acesso a todos os lugares de forma igual. É isso que a gente pretende trazer às pessoas surdas de Cachoeira, né? E a todos os surdos que, porventura, estiverem assistindo às sessões da Câmara de Vereadores de Cachoeira. É garantir que eles possam ter acesso às informações do município, às informações de todos os projetos que os vereadores, né? E que o executivo, o legislativo possam estar trazendo para a comunidade, é garantir que as pessoas surdas tenham esse acesso a todas as informações, e trazer a igualdade de oportunidade a todas as pessoas. Elisandra. É isso que a gente quer propor, né, e vai trazer, dando essa oportunidade, trazendo a Libras para as sessões da Câmara de Cachoeira do Sul. Elisandra, vocês vão fazer esse trabalho presencial ou remoto? A princípio, nós vamos fazer no formato remoto, mas, se necessário, também a gente faz presencial. Quer dizer, vocês têm condições, como vocês recebem as imagens, né, e o som das sessões da Câmara, vocês podem fazer isso de qualquer lugar do planeta, né? Isso. A gente é incubado aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Nós somos uma startup, né, que está desenvolvendo uma plataforma acessível de Libras para pessoas surdas. Então, a gente tem uma sala aqui na Unisc, a gente tem estúdio, tem câmera, tem tudo para poder atender no formato online também. Então, todas as sessões, independente do tempo que levar, até mesmo as sessões geralmente aqui são às segundas-feiras à tarde, mas já nesta segunda nós vamos ter uma sessão extraordinária à noite aí, e aliás vai ser bem quente essa sessão de segunda-feira à noite aí, porque são 2 projetos difíceis de votação. Vocês estarão fazendo a tradução e quando houver outras sessões, de homenagens e etc. As solenes, As né? solenes, isso. Todas as sessões vocês estarão fazendo a transmissão simultânea. Sim. Uhum. Tá bem. Essa é a minha curiosidade, Elisandra e Juliane. Eu sou professor de Sociologia. Na licenciatura de Sociologia pela UFSM, nós tivemos a cadeira de Libras. Confesso que aprendi pouco. Devia ter me dedicado melhor. Achei difícil.
E vocês, como é que se interessaram por isso? Falando aí, Elisandra, primeiro. Então, eu tenho dado palestra nas escolas, né, incentivando as crianças, os jovens a aprender a Libras, né? E eu conto a minha história, e a minha história é um pouco diferente, né? Eu venho de um projeto social da Igreja Batista Pioneira aqui de Santa Cruz do Sul, e com 14 anos, então, eu fui para a igreja, né, me converti e aprendi Libras lá. Tinha um projeto muito legal com surdos, e aí eu comecei a aprender, fiz o meu primeiro curso de Libras em 2009 e já comecei a interagir, né, ali com a comunidade surda. Aí em 2012 fui fazer o curso de intérprete, que não tinha aqui em Santa Cruz, tive que ir para Canoas fazer todo sábado. E ao mesmo tempo também me formei pedagoga, né? Então eu tenho a formação de professora e também a formação de intérprete de Libras. E aí abrimos a empresa e estamos trabalhando até hoje, né, nessa parte de inclusão e acessibilidade. E a Juliane? Eu também me formei na UFSM, sou professora de surdos há 24 anos. E fiz o curso de intérprete de Libras também em 2012. E agora sou funcionária da Elis, da empresa da Elis. Muito feliz de trabalhar com ela. Vocês tocaram agora, a Elis tocou num assunto interessante, as igrejas. Independente da crença religiosa, as igrejas precisam e têm um espaço muito amplo para o pessoal de Libras. Eu me lembro muito em Porto Alegre, faz 6 anos que eu estou aqui em Cachoeira, mas a minha vida mesmo é na capital gaúcha ao longo dos anos. E eu estive muito próximo da comunidade evangélica luterana São Paulo, ligada ao Colégio Concórdia, que é conhecido um dos maiores e melhores colégios de surdos do Brasil. E ali, então, os cultos na igreja tinha Libras, porque os próprios pastores, enfim, o pessoal tinha essa formação para a inclusão dos alunos da escola e das famílias. Mas nós tínhamos ali a paróquia, uma igreja católica ali, a paróquia Cristo Bom Pastor, e muitas famílias eram católicas, mas estavam indo na igreja luterana por causa exatamente da inclusão de seus filhos na questão religiosa. Na igreja católica não tinha alguém para fazer a tradução em Libras. E a Elis tocou nesse assunto. Como nós podemos fazer com que essa inclusão mais ampla, né, há muito espaço e muito campo para nós trazermos essas pessoas que são surdas e que às vezes ficam excluídas até da questão religiosa? De tudo, né? E eu acho que é isso, oportunizando, dando visibilidade, como a Câmara agora está fazendo, trazendo a intérprete, mostrando que tem, dando espaço nos lugares, né? Aqui em Santa Cruz a gente tem a igreja da Elis, tem outras igrejas que também oportunizam a presença do intérprete. Então eu acho que tem que ser difundido, tem que dar visibilidade para cada vez oportunizar mais e poderem os surdos terem acesso a todos os lugares, né? Eu acho que é isso, a gente mostrando a cara e também as empresas, né? Os setores tendo, né, nos chamando, né? E para a gente poder mostrar o trabalho também, né? Para oportunizar isso para as pessoas surdas. Muito bem. Quero agradecer. Oi. O que a gente vê muito, assim, muitos surdos que muitas vezes têm depressão, né? Tem, né? Por viver isolado. Exatamente. E também por não ter opções, às vezes, né? Eu não tenho nem a igreja católica, nem a igreja evangélica, eles não têm muitas opções, né? Então, por exemplo, nós começamos um trabalho agora de novo na Igreja Batista Pioneira, aqui em Santa Cruz, e alguns surdos já têm começado a participar. Então, é uma opção para eles que também, né, eles podem estar, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, também, e os intérpretes também, que são de outras religiões, também podem se posicionar e disponibilizar isso também, sabe, para os surdos. Muito bem, eu quero agradecer aqui a Elisandra de Vargas da Silva e a Juliane Junqueira da Silva, professoras de Linguagem Brasileira de Sinais, Libras,
pela participação no programa, desejar sucesso aí nessa interação com a comunidade surda de Cachoeira do Sul, através da Câmara Municipal de Cachoeira. Obrigado, meninas. Obrigada pelo espaço. Ai, Um nós abraço. agradecemos. Bom dia para vocês. Bom dia. 8h23. Eu não sei se eu fiz o gesto correto, né? Mas o gesto de obrigado é um gesto de aproximar a mão dos lábios, do queixo e transmitir isso e levar para as pessoas, né? Normalmente esse é o gesto de dizer obrigado em Libras. Eu tive que aprender alguns sinais, porque eu frequentava muito ali, junto com o meu filho, nós frequentávamos o ginásio de esporte, antes de quebrar o tornozelo, e jogava futsal ali no ginásio, e ali no condomínio onde eu morava tinha muitas famílias de surdos. Olha, tinha uma família que veio de Fortaleza, do Ceará, passaram por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e desembarcaram em Porto Alegre, porque o Concórdia era a melhor escola para colocar os seus filhos. E aí, então, meu filho se criou ali naquele ambiente, e tinha muitas famílias e os filhos surdos, e queira ou não queira, brincavam junto no condomínio, e jogavam bola na praça que tinha na frente do condomínio. E aí o meu filho acabou aprendendo muitos sinais de códigos de Libras para poder se comunicar com a gurizada para interação. Era engraçado. E outra coisa, o pessoal ficava meio assim, que não sabia, quando passava pelo ginásio, nas aulas de educação física, ouvia uma gritaria, a garotada gritando, mas na verdade eles estavam jogando bola, só que como são surdos, o surdo que não aprende a falar, ele emite som. Inclusive até há uma falta de respeito quando fala mudo. Não, ninguém é mudo. Eles têm as cordas vocais, eles emitem som. Só que como eles nunca ouviram, eles não aprenderam a articular a língua e formar palavras. Papai, mamãe, vovó, tio. Aí eles gritam, emitem som. E aí tu passava na porta do ginásio, uma gritaria. Sim, imagina 10 meninos jogando futsal, correndo, felizes da vida, mas aquela gritaria meia louca que o pessoal às vezes não entendia o que acontecia dentro do ginásio da Escola Concórdia. Muito bem, 8h25, agradecendo a sua audiência, vamos aos patrocinadores e depois nós temos mais assuntos. Vou falar do novo programa de distribuição de gás de cozinha chamado Gás do Povo, que começa hoje, na verdade, não a distribuição, mas começa a divulgação e implantação desse sistema. Vou trazer detalhes e ainda no programa de hoje nós vamos falar com o diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o João Ezequiel Mendonça da Silva, sobre o alerta que foi feito pelo Simpa quanto à demonização, vou chamar assim, da fiscalização da vigilância em saúde em Porto Alegre, que está fechando alguns estabelecimentos por não tratarem adequadamente os alimentos que são oferecidos para os clientes. Já voltamos. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. 8h23. Hoje, em Cachoeira do Sul e região, e eu diria quase em todo o estado, prepare-se para um dia de chuva intensa. Temperatura máxima girou em torno dos 17 graus e ela está caindo. Agora nós temos 16 graus e vai até 8 graus. É uma inversão térmica aí. Com chance de precipitações durante todo o dia, umidade relativa do ar alta e ventos soprando a 11 km por hora. Há um alerta meteorológico ativo para a região central, incluindo risco de tempestade moderada a intensa e queda acentuada de temperatura, segundo o INMET. No estado do Rio Grande do Sul, o cenário é semelhante. Muitas áreas enfrentando chuvas fortes, especialmente oeste, campanha e sul. Há riscos de ventos intensos, descargas elétricas e até queda de granizo. A frente fria, que avança pelo estado, deve manter o tempo instável até o final de semana.
Neste mês Farroupilha, é tempo de celebrar a coragem, a cooperação e o orgulho de ser gaúcho. É tempo de celebrar a integração, a força da comunidade e o trabalho em conjunto. Assim como a chama crioula mantém viva a tradição gaúcha, com sua energia, a Seletro ilumina lares e fortalece a vida e o desenvolvimento no campo e na cidade. Olhar para o futuro é preciso, mas sem jamais esquecer a nossa história, valorizando com orgulho as nossas origens e a certeza de que juntos somos mais fortes. Essa é uma homenagem da direção, dos conselheiros e dos funcionários da Seletro, aos nossos associados que celebram o orgulho de ser gaúcho. Seletro, sempre ao lado do associado. Ofertas da quarta e quinta do feirão Tischler. Cebola quilo 2,79 no Clube 1,99. Cenoura quilo 2,99 no Clube 1,99. Alface hidropônica embalada unidade 3,59 no Clube 2,99. Tomate longa vida ou batata inglesa branca quilo 3,79 no Clube 2,99. Banana prata quilo 4,59 no Clube 3,95. Aproveite! É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Ubra, cada esquina tem uma história pra contar. Com o Ubra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store. Quer saber de esportes? A Vale FM 99.1 traz todas as informações de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas, no programa Batendo Bola. Tudo sobre a dupla Grenal e o que acontece no mundo esportivo. A apresentação, Lucas Nunes. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 8 horas 30 minutos. Pois hoje o presidente Lula, segundo as informações que nós estamos recebendo da imprensa, lança, da imprensa do centro do país, lança o Gás do Povo, uma remodelação do Auxílio Gás e que deve atender mais de 15 milhões de famílias no país. O programa distribuirá botijões gratuitamente para famílias carentes. Para receber o benefício é preciso estar inscrito no Cade Único e ter uma renda per capita de até meio salário mínimo por mês. Per capita, quer dizer, a família somando o total da renda da família e dividindo pelos números de membros, não pode dar mais que meio salário mínimo por mês. A retirada vai começar a valer a partir de outubro para as famílias que são compatíveis, que atendem às especificações do projeto. Foi reservado para 2026, no projeto de lei orçamentária anual do governo federal, 5 bilhões e 100 milhões de reais para atender o programa. Claro que os detalhes nós vamos ter agora, hoje, quando houver o lançamento do Gás do Povo. Atualmente, o Auxílio Gás, ele distribui a cada 2 meses para as famílias um valor médio dos botijões, que é aferido pela Agência Nacional do Petróleo. Por exemplo, o pagamento estimado para outubro, que as pessoas ainda vão receber, é a partir de outubro que entra um novo sistema, é R$ 108. Que se for Cachoeira do Sul, tem condições de comprar o botijão tranquilamente, mas em outros locais o botijão está muito mais, especialmente Norte, Nordeste, é muito mais. Mas aqui já estão vendendo até 120 já. Não, existe. Tem aqui até 120. Se tem entrega, se não tem. Eu tenho comprado, os últimos que eu comprei e vou buscar, eu tenho pago R$ 103. O último que eu comprei, paguei 113. Então, é compatível, mas é um belo auxílio
para cada 2 meses, né, tem condições de renovar o botijão. Eu tive que comprar esta semana, comprei, paguei 120. Então deve ter subido, as coisas acontecem, né? O governo federal lançou, então, esse gás do povo. Claro, 120 entregue, né? Entrega, O camarada trouxe e me entregou sim, ali. Com a taxa de entrega, sim, porque não tem frete grátis. Não, isso não existe. Não, né? a gente sabe. Não, só estou avisando, senão vai achar que eu fui buscar o toné. Foi buscar, ele pagou mais barato. Eu recebi na porta de 120. Tá. Como é que vai funcionar esse sistema aí do gás do povo? As pessoas, na verdade, pelo que a gente ouviu, é uma prévia, né? Mas os detalhes serão ditos hoje. As revendas que quiserem, elas vão se credenciar nesse sistema. Então, elas vão aceitar o preço que o governo federal vai pagar pelos botijões. Eu não sei se vai ser esses R$108 aí, mas seria esse preço. Então, a revenda vai entregar para as pessoas o botijão, né? E as pessoas não pagarão nada, e a revenda depois se ressarce pelo preço que o governo federal vai dar para o botijão. Então, não é o preço que a revenda atua ou tem na sua tabela ali na entrada de cada revenda, a tabela é obrigatória ali um preço do botijão de 13 quilos. Não. Será o preço que o governo federal determinar que vai pagar. O revendedor de gás de cozinha pode aceitar ou não participar do programa. Se aceitar, os consumidores, né, os beneficiários, no caso aí, linkados no CAD único, eles vão saber, bom, em Cachoeira do Sul tem a revenda A, B, C que aceita, e tem a D, E e F que não aceita. Então não tem o que fazer, né? Tá? Não é que todos, ou que haverá algum tipo de obrigação, né? Inclusive, diz aqui que toda essa operacionalização financeira vai ser feita, provavelmente para pagar os revendedores, né, vai ser feita através do sistema da Caixa Econômica Federal. Então, eles poderão, depois de entregar o botijão para os beneficiados, poderão se ressarcir através desses aplicativos, provavelmente um cartão, em que eles poderão retirar o valor ou fazer uma transferência de contas, etc., via conta da Caixa Econômica Federal, que vai ser, então, o operacionalizador financeiro desse novo projeto, que o governo considera um aperfeiçoamento do sistema atual de distribuição de auxílio gás para gás do povo. Vamos ver detalhes, amanhã a gente traz aqui com certeza. 8h36, nós estamos tentando contato agora com o nosso próximo entrevistado aqui. As comunicações não estão fáceis, quero colocar aqui os dados que estou recebendo da Prefeitura, assessoria de imprensa, a colega Heloísa Uliana nos passando aqui que nós estamos agora com 17 metros e 10 centímetros na Ponte do Fandango, na parte de jusante, ou seja, no pé da barragem. A montante, 18 metros e 40 centímetros. Então, se nós estamos... e que a chuva durante a noite foi de 50 milímetros, segundo a medição que é feita lá na Ponte do Fandango. Então, 17 metros e 10, só para vocês terem uma ideia, pelas medições que eu tenho aqui, nós tínhamos 16 metros e 68 centímetros a jusante da ponte, ontem às 7h30. Então, nós tivemos um aumento de pelo menos meio metro nestas últimas 24 horas. Então, meio metro, o Rio Jacuí cresceu meio metro nas últimas 24 horas e vai subir mais, porque eu também busquei dados, gente, referentes às medições de Dona Francisca. Vocês sabem, lá tem uma medição em Dona Francisca em que é possível se verificar, né, as condições de medição lá. E no nível lá em Dona Francisca, estou abrindo agora aqui para dar o dado mais atualizado. Em Dona Francisca,
A medição atual é de 3 metros e 53 centímetros. Só para dar uma ideia, aumentou 1 metro e 10 centímetros nas últimas 22 horas. Estou falando da medição de 8 horas da manhã de ontem para a medição de agora, não, nas últimas 24 horas. Porque a última medição que eu tenho aqui, 22, porque é às 6 da manhã. Então, de qualquer maneira, o rio Jacuí, lá em Dona Francisca, a montante de Cachoeira, está subindo a razão de 5,5 centímetros por hora. Então, se essas chuvas continuarem durante o final de semana, o que dá para dizer? Vamos ter, sim, enchente. Vamos ter o rio ultrapassando a cota de transbordamento em Cachoeira do Sul e, consequentemente, em Rio Pardo e outros municípios em direção a Porto Alegre. Infelizmente, aquelas pessoas que insistem em se situar às margens do rio Jacuí, especialmente na Cristo Rei, vão ter que ser retiradas de novo. Meu palpite baseado no nosso histórico lamentável de cheias que vem acontecendo desde abril, maio do ano passado, aquela catástrofe que nós tivemos no estado gaúcho. Agora são 8 horas e 39 minutos. Nosso entrevistado desta última meia hora do programa já está conosco, é o diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o João Ezequiel Mendonça da Silva, a quem nós agradecemos muito a gentileza, a disponibilidade do tempo, para falar de um assunto que eu acho que atinge todos os municípios que estão nessa balada da Lei da Liberdade Econômica, que é um nome pomposo, mas significa o seguinte, é permitir para aquelas atividades consideradas por uma tabela federal aí, que é adotada pelos municípios, como de baixo ou médio risco, esses empreendimentos, especialmente os de baixo risco, ficam dispensados de uma série de documentação e principalmente de uma vistoria prévia para posterior funcionamento. Eles já se autodeclaram de acordo com as normas dos diversos órgãos que protegem a saúde, o meio ambiente, a segurança de prevenção e combate a incêndio, dizem que estão com todas as normas atendidas e vão funcionar. Só que em Porto Alegre houve um crescimento de denúncia nessa área da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, né? E, obviamente, os funcionários desse órgão, geralmente vinculado à Secretaria da Saúde dos municípios, eles foram verificar se aquelas denúncias de reclamação de consumidores de alimentação, né, de restaurantes, bares, enfim, que fornecem alimentação, se procedia aquelas reclamações. E o fato é que encontraram irregularidades, inclusive estabelecimentos foram fechados. Isso provocou o desconforto, para não dizer a ira, de parte desse setor de alimentação de Porto Alegre. Então, nós estamos perguntando ao João Ezequiel como é que o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre vê essa reação à ação de colegas da área da vigilância em saúde. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes aí, né, e quem assiste a Rádio Vale, FM 99.1. Né, eu estou diretor-geral do SIMPA, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, né, o qual tem aí, além da tarefa, né, do dever de defender as servidoras e servidores municipais de Porto Alegre, nós também fazemos aí uma defesa muito forte do serviço público, como um todo, né? Mas especificamente aqui em Porto Alegre, do serviço público municipal, né? Que atende aí a população em diversas áreas, né? Envolvendo aí saúde, o DEMAI, né? Que é o abastecimento e tratamento de água e esgoto em Porto Alegre, a educação e diversas outras áreas. Ronaldo, sobre esses episódios aí de denúncias e ataques contra, né, servidores que estavam realizando o seu trabalho, né, que é de fiscalização, né, nesses empreendimentos aí do ramo alimentar, né, do ramo da alimentação,
É importante dizer aí para os ouvintes, né, e para a rádio que, na verdade, o que a gente assistiu aí foi ataques ligados aí, né, à extrema-direita em Porto Alegre, né? Existe um campo na política em Porto Alegre que, sim, se conecta aí com a extrema-direita e que, na verdade, vem atacando a vigilância em saúde de Porto Alegre como um todo, né? Essas vistorias que foram feitas, primeiro é importante dizer que hoje a vigilância em saúde, e aí vamos falar, né, porque a vigilância em saúde ela engloba muitos aspectos, mas vamos ficar só na vigilância sanitária, ela tem poucos servidores para atender, né, a cidade inteira, né? Portanto, a vigilância em saúde, hoje ela não tem mais condições de fazer aquelas visitas, né, aquelas vistorias periódicas, né, que seria mais de orientação, de verificação, né, para adequar estabelecimentos que, porventura, não estejam de acordo aí com as diretrizes sanitárias, né, minimamente. Então, o que acontece? Esses servidores, quando eles vão aos estabelecimentos, no geral, né, no geral não, em todas as vezes, nesse momento, é por denúncias. Então, são estabelecimentos que são denunciados à vigilância em saúde, e os servidores, então, trabalham hoje somente por denúncias. Não tem mais aquela possibilidade de tu fazer a prevenção, pela falta de servidores. Nós temos pouquíssimos servidores para fazer este trabalho. E essas casas, né, esses restaurantes, eles foram denunciados para a vigilância. E houve ali, a gente vem verificando, acompanhando estes casos. Na verdade, em todos esses estabelecimentos que foram, inclusive, fechados momentaneamente, né, é importante dizer que não é um fechamento permanente, né? A vigilância ela trabalha primeiro com a orientação, né? Ela faz uma notificação, solicita uma adequação ao dono do estabelecimento, e quando isso não ocorre, bom, aí tu tem que realmente fechar. E também, né, tu faz também a interdição desse estabelecimento quando tu encontra, né, neste estabelecimento de alimentos, quando tu encontra produtos, né, alimentos irregulares. E que irregularidades são essas? Tu pode ter ali, como foi encontrado, né, carne sem procedência, alimentos onde foi trocado etiquetas de validade, ou seja, estavam vencidos, colocaram nova etiqueta, né? Vamos dizer assim, estendendo a validade daquele alimento, né? Alimentos mal acondicionados ou acondicionados de forma irregular, né? Tudo isto gera risco à saúde da população. Portanto, esses servidores estavam fazendo o seu trabalho, né? A gente verificou ali denúncias de que os servidores que fizeram denúncias nas redes sociais, né? Na verdade, uma desinformação à população, né? Dizendo que os servidores teriam forçado portão, forçado porta. Olha, gente, eu quero dizer aqui, enquanto diretor-geral do SIMPA, que não é esse o procedimento que os servidores fazem. Inclusive, nem a polícia estava presente junto. Como é que um servidor vai forçar uma porta, um portão? Não é procedimento. Não foi feito isso, nós verificamos as imagens, né? Inclusive postada pelos próprios donos dos estabelecimentos. Não há essa conduta dos servidores, né? Eles também colocam que os servidores teriam danificado alimentos que estavam em condições. Isso não é verdade. Os alimentos encontrados nessas casas estavam, sim, muitos deles já vencidos, sendo reutilizados, ainda utilizados, muitos sem procedência
sem procedência, significa dizer que tu não sabe de onde vem aquele produto, né? Como é o caso da carne bovina que foi encontrada, como é o caso de uma cabeça de porco que foi encontrada também junto aos demais alimentos, totalmente aberta, sem embalagem nenhuma. Eu estou dando só alguns exemplos, né, do que as equipes da vigilância sanitária, a equipe de alimentos da vigilância sanitária, encontrou nesses estabelecimentos. Então, assim, ó, é um absurdo a gente ver nas mídias denúncias contra esses servidores, sendo que os mesmos estão ali para proteger a população. Eles estão impedindo que chegue até a população, que a população consuma alimentos inadequados, inapropriados, né, que podem e vão causar, né, malefícios à saúde da população. Eu começo dessa forma aí, Ronaldo, e estou à disposição aí para seguir conversando aí com a Rádio Vale FM 99.1. João, tudo certo no sentido da explanação, que é bem didática, mas o link que nós gostaríamos de fazer seria com esse discurso de liberdade econômica. Quer dizer, a liberdade econômica, a liberdade de fazer as coisas com menos burocracia, não isenta o empreendedor, a empreendedora, de cumprir os regramentos que não foram alterados por essa desburocratização de formalização de empresas. É isso? Não sei se o sinal... Estamos com um problema. Alô? Perdemos a ligação aí, 8h50. Vamos ver se nós conseguimos refazer a ligação com o João Ezequiel Mendonça da Silva, diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, o SIMPA, e que está fazendo a defesa óbvia aí da classe aí. Eu repito a pergunta aqui, João, caiu a ligação, é referente à lei da liberdade econômica. Agora, nessa semana, há 2 dias atrás, a Prefeitura publicou no Diário Oficial, Prefeitura de Cachoeira do Sul, alterações na lei que já existia, né, de ampliando aí as facilidades para que haja micro e pequenas empresas, mas enfim, aquelas de baixo e médio risco se habilitarem a trabalhar em Cachoeira do Sul por autodeclaração. Então, as de pequeno impacto, por exemplo, nem alvará de localização precisam mais, né, para ter uma ideia da liberalização. Mas isso não implica que as normas sanitárias, por exemplo, ou referentes ao meio ambiente, ou de combate e de incêndio, tenham sido alteradas. A facilidade é no início da atividade e não para o exercício propriamente da atividade. É isso? Ronaldo, isso que tu traz é muito importante, porque existe esta, né, tem aí uma filosofia, uma ideologia, melhor dizendo, né, do livre mercado, né? Só que assim, o livre mercado, né, ele não pode ser de qualquer jeito, né? Ele não pode ser uma liberalização indiscriminada que ponha em risco a população, né? Então, assim, nós somos contra essa expansão do livre mercado sem nenhuma regulação, né? Ou regulamentação. Isso é bastante temerário, esses tipos de contratos onde tu dispensa essas empresas, né? Muitas vezes dispensa de licitação, dispensa de chamamento público para que outras possam concorrer. Isso tem acontecido em Porto Alegre, né? A dispensa de alvará, então, né, é um absurdo completo. É um absurdo completo, né? A empresa que é contratada pelo serviço público, né, ela tem sim que responder, que se responsabilizar, né, em diversas áreas, né? Ela tem que garantir que aquele serviço que ela está contratando, no caso aí de vocês,
com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, como é o caso em qualquer prefeitura no Brasil, ela tem que dar garantias daquele serviço. Né? Primeiro, que o serviço será bem prestado. Segundo, que não haja risco para a população. Uma vez que o poder público abre mão dessas garantias, bem, mas aí nós então estamos entregando o dinheiro público na mão de empresários que vão vão entregar esse serviço da forma como bem entender. E não pode ser assim. Né? Eu quero dar um exemplo aqui em Porto Alegre. Existe uma expansão muito grande das terceirizações e privatizações no serviço público municipal, e a gente vem constatando que em diversos setores, e aí vou falar da saúde, que é o tema que nós iniciamos ali no debate, diversos setores da saúde que foram terceirizados, o serviço piorou, a qualidade diminuiu, né? Diminuíram o número de trabalhadores e trabalhadoras para atender a população, a qualidade de serviços caíram e, em muitos casos, houve também o desvio do dinheiro público. Eu quero dizer aqui que existe uma associação hospitalar Vila Nova que administra já vários postos de saúde em Porto Alegre. Essa associação Vila Nova teve agora, tem aí um projeto, um novo contrato com a Prefeitura de ampliação dos CAPs em Porto Alegre, que são centros os centros que atendem saúde mental, de atendimento psicossocial, né? Esses centros, a gente defende que eles existam, que eles sejam ampliados, porém, essa empresa, inclusive, está sendo investigada pela Polícia Federal pelo desvio de mais de 170 milhões de reais. Essa empresa, ela também teve as contas rejeitadas, né, em diversas, vamos dizer assim, plenárias do Conselho Municipal de Saúde, que estudaram as contas, né, dessa empresa, rejeitaram essas contas. A própria Secretaria Municipal de Saúde tem feito várias ressalvas em relação à prestação de contas dessa empresa e, no entanto, ela, de novo, deverá ser contratada sequer sem uma concorrência com demais empresas. Então, nós somos contra esse livre mercado, neste formato que se apresenta. Nós somos contra as terceirizações por esses motivos que eu falei aqui e contra as privatizações que, na verdade, concessões, parcerias público-privadas, terceirizações e privatizações, na verdade, são várias facetas do mesmo projeto, que é a entrega do serviço público nas mãos das empresas privadas. Bem, João, muito obrigado aí. Nosso tempo está se esgotando aqui. Quero agradecer a disponibilidade de você, sempre muito gentis conosco aqui, e nos colocamos à disposição para qualquer coisa que no futuro for necessária e que a Rádio Vale aqui de Cachoeira do Sul puder ajudar. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado à Rádio Vale. Um abraço aí aos ouvintes e a toda a população aí de Cachoeira do Sul. Obrigado ao diretor-geral dos Sindicatos Municipais de Porto Alegre, João Ezequiel Mendonça da Silva. Vamos aos esportes, Tomás? O destaque são os jogos do torneio classificatório da Copa do Mundo. A rodada acontece hoje, 20h30 da noite, são 4 jogos. Uruguai, Peru, Colômbia e Bolívia, Paraguai e Equador, Argentina e Venezuela. E às 9h30 da noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem Brasil e Chile. Esse jogo Brasil e Chile, a Rede Globo e o Sport TV transmitem ao vivo. Os outros 4 jogos também terão aí transmissão do Sport TV, mas aí a própria emissora não divulgou quais os canais. Eles têm aí o Sport TV 2, 3 e até o 4, que eventualmente transmitem esses jogos. Então, o pessoal aí que quiser dar uma espiada, até porque são todos do mesmo horário, mas o destaque mesmo é Brasil e Chile, 9h30, em TV aberta pela Globo e pelo Sport TV. E eu destaco aqui a partida de hoje, aconteceu a partir das 7 horas, já terminou,
do time feminino de vôlei, disputando o campeonato mundial de vôlei feminino lá na Tailândia, que enfrentou pelas quartas de final a França numa partida duríssima. Só para ter uma ideia, o primeiro set terminou 27-25, o segundo set 33-31, lembrando sempre que 25 é o limite, né? Termina o set, mas se vai ficando empatado não tem diferença de 2 pontos. Foi 33-31 contra a França e o Brasil venceu o terceiro set, portanto ganhou de 3-0 no terceiro set por 25-19, que acho que aí as francesas cansaram, né? Mas foi duríssima e o Brasil se classificou para as semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Parabéns para as meninas. Obrigado, Tomás. Obrigado, Toné. Abraços para a Paula Renata aí do Passo do Moura, a Janaína Rodrigues, a Lisiane, a NEC, né, que está conosco, o nosso ouvinte aí que também mandou informações da rua, o Antônio Carlos Pinto, tá? O pessoal aqui também, vamos ver aqui, Mary Saavedra, Viviane de Freitas, Momoca Fontoura, Laureci Luz, Dudu Silva, o Roberto Bastos, Eurico Silva, Andreinha Silva, Cleone Pereira, a Loreni Alves. Então, mandar um abraço para todo o pessoal que nos acompanhou ao longo desta manhã. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, também a turma aí que nos acompanha nos 99.1. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. E agradeço também, da mesma forma, aqui aqueles que estão sintonizados via streaming com a rádio, que são ouvintes de Florianópolis, São José, em Santa Catarina, Vinhedo, em São Paulo, Caxias do Sul, Porto Alegre, São Luís, Guarulhos e mais os nossos ouvintes lá da Alemanha e dos Estados Unidos. Temos sempre um ouvinte na cidade de St. Louis, no Missouri, Estados Unidos, e na cidade alemã de Falkenstein, na Saxônia. Nos ouvem aqui e a quem a gente agradece e sempre pede que façam um contato, nos mande aí um WhatsApp, dizendo quem são, o que fazem, para que a gente possa valorizar mais ainda a presença na sintonia. 9 horas, obrigado ao senhor e à senhora. Vem aí o Misturadão com o Tiago Borges. Meio-dia, Protásio Moreira, Vale Notícias. Às 18 horas, Dalcira de Oliveira com o Conexão 99, muita polêmica. E depois o Galdério Pispirica, das 17 às 18 horas, trazendo música gaúcha. Também temos esportes, a partir das 20 horas aí, que é muito bem representado pelo nosso colega que apresenta o programa. Agora são 9 horas, 1 minuto. Muito obrigado e uma abençoada quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, oba, voltamos às 6 da manhã com o Vale Rural. Obrigado. Esta é a ZYW 765, 99.1 MHz. Rádio Vale